Voltando, galera, para trabalhar aí com princípios, parte 2. Vamos continuar nosso slide. O que nós trabalhamos lá agora? Princípio da insignificância. Esse princípio é importantíssimo, tá? E o que vocês precisam ficar atentos? Insignificância ou bagatela, tá? Trata-se de um princípio de política jurídica, podendo o juiz aplicar ou não, presta atenção nesse ponto, mas que tem sua relevância quando se confronta com a necessidade de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico, acima exposto. Exemplo, furto de um vidro de shampoo de uma grande rede de supermercados. Pessoal, funciona assim. Antes de eu falar da insignificância, eu vou trabalhar com a culpabilidade, que é o próximo do slide, e daí eu volto porque os dois se misturam, perfeito? Vamos lá. Princípio da culpabilidade. Nullum crimen sine culpa. É um juízo de reprovabilidade elaborado pelo juiz ao analisar o caso concreto e verificar se aquela pessoa a ser punida preenche os seguintes requisitos. Ser imputável, poderia ter agido, né, primeira situação, se poderia ter agido de maneira diversa e se tinha condições de alcançar o conhecimento da ilicitude do fato. Ó, um ponto para vocês que são novos aí no direito, tá? É assim, ó. Vamos pensar comigo. Dolo é a conduta praticada quando a gente quer fazer, ele tem vontade e ele tem consciência do que ele está fazendo. Dolo é quando eu faço um crime querendo. Culpa é quando eu vou agir por negligência, imprudência ou imperícia. Falta de cuidado no sentido amplo. Eu não queria praticar a conduta, mas acabou acontecendo. Isso é dolo e culpa. Isso não é culpabilidade. Tá? Entendeu? Não é culpabilidade. O que é culpabilidade? Culpabilidade é o grau de reprovação do agente. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para você entender o que é culpabilidade para a gente voltar na insignificância. Eu vou no mercado e furto um pacote de pão e um pote de manteiga. Fechou? Eu vou no supermercado e furto 1 litro de uísque e um pacote de cigarro. O crime é o mesmo. Furto. Porém, o grau de reprovação da conduta é diferente. Eu estupro a vítima que sai numa rua escura, tá? Desprevenida, despreparada, eu abuso sexualmente dela. Eu abuso sexualmente de um filho, de uma filha dentro de casa. O crime é o mesmo, porém o grau de culpabilidade é outro. Uma pessoa que não tem nenhuma instrução, não tem a 4ª série primária, pratica um crime. Eu, advogado, pratico o mesmo crime que ela. O meu grau de culpabilidade está lá em cima, ainda mais na função do direito, por exemplo, de policial militar, de policial civil, de médico, de dentista, ou seja, que tem curso superior. Isso é culpabilidade, perfeito? Vamos voltar para a insignificância. Como é que assim, a insignificância era vista antigamente? Ela era vista da seguinte forma. Para ser insignificante alguma coisa, eu tinha que pegar o valor da coisa, ver quanto que ela valia, quanto vale uma bicicleta, quanto vale um carrinho de mão, quanto vale um vidro de shampoo. E não era só isso, eu tinha que pegar este valor da coisa e perguntar quanto isto vale para a pessoa. Porque uma bicicleta que vale a R$30, para um ajudante de pedreiro que mora lá longe, no Conde Vila Verde, no braço do macaco, e precisa trabalhar, na verdade, no centro de Balneário Camboriú, vale muito. Uma bicicleta de R$3.000 para o Ronaldo Fenômeno, para o Cristiano Ronaldo, não vale nada. Ele nem vai ter uma bicicleta de R$3.000, né? Muito mais cara, mas não vale nada. Tá vendo? Mas antigamente era só esses dois princípios. Quanto vale a coisa para a pessoa. Hoje não mais. Hoje são 3. Hoje eu pergunto quanto vale a coisa, quanto vale essa coisa para a pessoa e qual é o grau de discernimento de quem está praticando a conduta. Você entendeu? Por que, Rigueto? Vou dar alguns exemplos. Furtar R$20 de quem tem um carro é muito ou pouco? Não importa o carro. R$20. Pô, R$20 hoje, se eu for abastecer o carro, eu falo assim, acabou. Já deu, pelo preço da gasolina, já deu R$20. Quanto vale, na verdade? É muito ou pouco? Ah, Rigueto, é pouco. Quem furtou foi um atendente do SAMU, furtou do motorista enquanto estava preso nas ferragens durante um acidente, após um acidente. Pô, e agora? R$20 é pouco. R$20 era pouco para quem tinha o carro, mas o grau de discernimento de quem praticou a conduta é exacerbado, não se aplica em insignificância. Outro exemplo, tá? Furtar um par de meia e uma cueca. Pô, furtar um par de meia e uma cueca é pouco. Vale pouco. Quem furtou? Maquiador de uma funerária furtou do defunto. O filho foi fazer carinho no pai lá no caixão e percebeu que o pai estava sem meia. Foi verificar, o pai estava sem a cueca. O maluco furtou isso. Tá vendo? Eu atendo 2 casos, exemplos práticos. Atendi uma aluna de direito que só foi aplicada a insignificância para ela porque ela era do primeiro período, tá? Onde ela furtou um pote de creme da Niele Gold do mercado. Tá? Esse pote da Niele Gold que ela furtou do mercado vale R$40.
Por sorte, acabou, na verdade, sendo, então, caracterizada a insignificância pela falta de discernimento, de capacidades, não que ela não soubesse. Ela sabe da ilicitude do fato, mas ela não tem o mesmo discernimento do que quem vai estar lá no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no 10º período de direito, certo? E o segundo exemplo é um furto praticado agora por uma médica numa rede de supermercados. O que ela furtou? 2 vezes. Furtou um panetone, uma pasta de dente, e no segundo exemplo furtou um panetone e um champanhe. O problema dela era o panetone, né? Mas olha só, tá vendo? Ou seja, querendo ou não, acabou, na verdade, gerando esse problema. Então, a insignificância tem que ser avaliada esses 3 pontos, casado com a culpabilidade. Beleza? Então, matamos 2 princípios aí numa tacada só. Vamos lá para o próximo. O próximo é o princípio da humanidade. O princípio da humanidade é simples, fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos passar lá para frente? Vamos lá. Eu vou ler a humanidade e vou para a dignidade da pessoa humana. Fundamento do princípio da dignidade da pessoa humana prevê no direito penal que o réu deve ser tratado como pessoa humana, não como bicho. Antes do processo, desde o flagrante, durante o inquérito, durante o processo, durante a execução da pena. Tem inclusive previsão constitucional, artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E proibido, inclusive, no inciso 47, tá? De que da pena de morte, né? Proibição da pena de morte, salvo em caso de guerra, declarada em caráter perpétuo, trabalho forçado, de banimento ou cruel. Esse é o 12, o item 12, o princípio da humanidade. Vamos lá no princípio da dignidade da pessoa humana, que é o 16, lá do nosso slide, que diz assim: a dignidade da pessoa humana é o limite mínimo a quem está subordinado toda e qualquer legislação. Toda lei que viola a dignidade da pessoa humana deve ser reputada inconstitucional. O que eu quero que vocês entendam por esses 2 princípios? Dignidade da pessoa humana é o mínimo do mínimo. Nenhum preso, provisório ou condenado está no IBIS, está num hotel. Nenhum deles está no hotel, nenhum deles está no hotel fazenda, nenhum deles está num resort, eles estão num presídio. Mas eles têm que ter respeito. Eles têm que ser respeitados, porque assim, ó, o que tem que ser tirado dele é a liberdade. É um dos direitos fundamentais. Não é a dignidade, não é... entendeu? Eu não posso tratar um cidadão com tortura, eu não posso tratar ele com, dar um tratamento desumano, degradante, eu não posso dar trabalho forçado. Eu falei pra vocês, sou adepto ao trabalho, sou adepto ao trabalho obrigatório, certo? Bola no chumbo do pé, roupa listrada, vamos trabalhar. Mas não, na verdade, trabalho forçado, aquele trabalho baixo de sol, com questões desumanas, degradantes. Então, assim, ó, a humanidade é básica, tratar o cidadão com respeito. A dignidade da pessoa humana, que é o 16, básico também, é o mínimo do mínimo. Você quer entender melhor o que é a dignidade da pessoa humana? Marginal da 101, sentido norte-sul, Balneário Camboriú, pessoas se prostituem ali naquela marginal, e geralmente aquelas mulheres que se prostituem ali são usuárias de crack. Aquelas mulheres são sujas, elas não tomam banho, elas na verdade estão abaixo da dignidade da pessoa humana. Você para ali e pergunta quanto ela cobra um programa, ela vai cobrar 20, 30, 40 reais, às vezes nem isso, que é o necessário para ela comprar 2, 3 pedras de crack. Se você oferecer crack para ela, ela vai aceitar o programa. Eu até digo, meu Deus, não sei como é que as pessoas param. Né? Por quê? Porque, meu Deus, as pessoas não tomam banho ali. Eu até brinco, meu Deus, tem gente que para, tem gente conhecida que para, galera. Né? Porra, e para por quê? Porque é doido, caiu o pinto. Meu Deus do céu, tem que usar 15 preservativos para não pegar uma doença. Entende? Isso é estar abaixo da dignidade da pessoa humana. Vocês entenderam? Então, princípio da humanidade e da dignidade da pessoa humana refere-se a isso. O princípio do estado de inocência, que é o 13, básico, artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pessoal, o que é trânsito em julgado da sentença penal condenatória? O que é isso? Trânsito em julgado da sentença penal condenatória é não caber mais recurso. Todo mundo é inocente até não caber mais recurso. Esse é o princípio do estado de inocência. Pessoal, eu não entendi. Luiz Inácio Lula da Silva, culpado ou inocente? Inocente. Ele foi condenado pelo apartamento no Guarujá, em Curitiba. Ele recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, manteve-se a condenação, aumentou inclusive a pena. Ele recorreu ao STJ, manteve a condenação. Ele ainda tem um recurso no STF. Ou seja, ele não é condenado definitivamente. Princípio do estado de inocência. Todo mundo é inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ele foi condenado pelo sítio de Atibaia, em Curitiba. Ele já recorreu ao TRF4 e manteve a condenação pelo sítio de Atibaia. E agora ele recorre ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e ainda não tem decisão. Entenderam? O estado de inocência é isso. É você
estar inocente até acabar todas as possibilidades de recurso. Fechou? 14º princípio, o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Eu vou um pouco mais além, eu fiz esse exercício com a galera do outro primeiro período e repito para vocês aqui. O que é princípio? O que é igualdade no direito? O que é igualdade? Alguém sabe? Vou dar até um momento para reflexão aqui. Aliás, vou fechar o meu vídeo aqui com essa pergunta do que é o princípio da igualdade e volto no próximo para a gente fechar os princípios aqui e depois ir adiantando o nosso conteúdo dali para frente. Grande abraço a todos.